Olá, estamos falando sobre a volta de Jesus e como ele comparou os dias da sua vinda com os dias de Noé e de Ló. O que Jesus falou sobre os dias de Noé e de Ló? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com você? Qual é a sua posição hoje diante de Deus? Você é uma pessoa que está atenta ou está desapercebida do momento que vivemos? Porque cada dia mais perto estamos da volta do Senhor e, consequentemente, cada dia mais perto estamos do juízo de Deus sobre toda a terra, onde, depois disso, ele fará novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas voltando a Noé, Noé que significa consolação, né, que o pai dele era Lameque, que colocou esse nome no seu filho, e o avô de Noé era Matusalém. Agora é incrível como a misericórdia de Deus opera. Matusalém, quando nasceu, o pai colocou o nome Matusalém, que significa sua morte trará juízo. E por incrível que pareça, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Ou eu creio que um pouco antes do dilúvio, não creio que ele morreu no dilúvio, mas um pouco antes, mas no ano do dilúvio. Então isso mostra a misericórdia de Deus. Deus esperou, e Matusalém foi o homem que mais viveu. Ele viveu 969 anos, então Deus esperou quase 1000 anos para julgar o mundo, que já estava cheio de violência e de descaso para com Deus, cheio de iniquidade, cheio de todo tipo de pecado, né? Até que Deus veio e julgou o mundo com o dilúvio. Então, queridos, amados, a arca que Deus falou com Noé para construir era um barco que nunca tinha sido feito algo semelhante. A arca, ela tinha, segundo as medidas da NVI, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Né? Isso à medida que aparece na Bíblia NVI. Então ele era um barco descomunal. Só foi feito barco semelhante depois da Segunda Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que apareceram barcos do tamanho da Arca de Noé. Então, essa arca era uma construção tão especial que deve ter custado a Noé, ou custou a Noé, cerca de 100 anos. Mas também custou a ele a ajuda de muitas pessoas, porque hoje você vai construir um barco tão grande e ainda de madeira, você vai precisar de muitos braços. Noé e os 3 filhos não seriam suficientes. Então, provavelmente ele contratou algumas mão de obra lá, e essa mão de obra ouvia esse velho maluco com 500 anos de idade, que ele começou a construir a arca, esse velho maluco falar de um dilúvio que Deus ia trazer, né? Porque ele era um pregador da justiça. E lá em Gênesis 7, Deus mandou, né, Noé entrar na arca, e depois em Gênesis 8 veio o dilúvio, até que durou cerca de 1 ano, até que a arca parou no monte de Ararat, que seria hoje ali pela Turquia, né? E Noé e seus filhos saíram da arca e povoaram a terra. Noé, ele sempre obedeceu às ordens do Senhor, fez tudo certinho. Então, por que Jesus falou que a vinda dele será como nos dias de Noé e de Ló? Porque houve juízo, né? Nos 2 casos. Um foi um juízo universal, que atingiu a terra toda, matou tudo que havia na terra. Não sobrou nada.
né? E o outro foi um dilúvio, foi um juízo localizado sobre apenas aqui Sodoma e Gomorra, ali as cidades da Campina de Sodoma, mas foi um juízo terrível, né? A figura desse juízo foi terrível. E nos dias de Ló, né, os pecados de Sodoma e de Gomorra subiram até o céu. Deus falou que subiu. O pecado é como um mau cheiro às narinas de Deus, né? Falando de um modo antropomórfico. Deus não tem narina, mas cheira mal às narinas de Deus, né? Cheira mal diante de Deus. Então, Deus envia 2 anjos para verificar, e ele, numa teofania, que seria uma aparição de Deus no Velho Testamento, ele e os 2 anjos até Abraão. Abraão os recebe, e Abraão era um homem extraordinário. Abraão recebe e dá-lhes de comer, e depois fica o Senhor com Abraão, e o Senhor fala que não ia ocultar de Abraão o que ele ia fazer, que seria o juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede pelas cidades, né? Os pecados de Sodoma e Gomorra não era apenas pecado sexual, da sodomia, do homossexualismo, essas coisas todas, né? Que são pecados segundo a Bíblia, mas também de soberba, de ociosidade, de falta de justiça para com os pobres, né? Está escrito isso lá no profeta Ezequiel. Além disso, Deus não achou em Sodoma e Gomorra nenhum justo, nenhum, só Ló. E por isso que Deus tira Ló de Sodoma, vem os 2 anjos, e Ló os recebe na sua casa, e à noite os homens daquela cidade querem ter relações com os anjos, que eles não sabiam que era anjo, estava em forma humana. E aí os anjos fazem com que as pessoas que estão à porta fiquem cegas, então elas desistem de procurar a porta, e eles forçam Ló e as suas filhas e sua mulher a sair de Sodoma, né? Então a Bíblia diz que Deus fez chover do céu fogo e enxofre, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia, até a vegetação. O juízo foi terrível. Esse fogo e enxofre é algo semelhante a uma bomba atômica, né? Uma coisa derramada sobre aquela região, e que a Bíblia chama de ira de Deus, né? A ira de Deus, ela se manifestou trazendo juízo. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, né? Deus ainda, um profeta, Naum, diz que Deus fica irado todo dia. Mas a ira de Deus não é uma raiva. Deus não é um Deus raivoso, Deus é um Deus justo. A ira de Deus é a manifestação da santidade, é a vindicação da santidade de Deus contra o pecado. E ali em Sodoma, o pecado atingiu um nível tal que transbordou e foi derramado o copo da ira. A Bíblia diz que também o copo da ira transbordou e foi tomado por Jesus na cruz, porque na cruz a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos ser justificados, perdoados, purificados, santificados e salvos pela graça do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, fez que a ira dele caísse sobre o Filho na cruz. Ele deu o seu Filho. No caso, então, voltando a Noé e Ló, nos dias de Noé e de Ló, as pessoas viviam uma vida despreocupada nos seus pecados, nas suas incredulidades,
nas suas violências, na sua sensualidade, muito forte nos dias atuais, que o pecado tem sido legalizado de todas as formas, que todo tipo de pecado sexual hoje é tolerado, é uma coisa terrível. E a coisa está cada dia mais apertando e eles querem liberar todo tipo de pecado, querem liberar todo tipo de sexo com animais, sexo com parentes, até com crianças, né? Tem correntes fortes para provar essa coisa de sexo com crianças que é uma abominação diante de Deus, da mesmo modo que o aborto é uma abominação. Então, irmãos, nós vivemos em dias difíceis, meus queridos ouvintes. Que Deus, né, tenha misericórdia de você, porque esses dias estão muito parecidos com os dias de Noé e de Ló. E Jesus disse que ele viria, quando ele viesse, seriam dias como de Noé e de Ló, dias que há um clamor pela justiça, há um clamor pela retidão, né? Como existe, eu falei no vídeo de motivação, o homem nasce com um impulso para a retidão, que é um sopro de Deus, né? Mas isso não é suficiente para salvá-lo do pecado. Ele tem que se voltar para Cristo, crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e ele se humilhou e assumiu a forma humana, sendo achado em forma humana, se humilhou até a morte de cruz, né, para nos justificar, para nos perdoar, para nos aceitar, para nos tornar aceitáveis diante de Deus, porque nenhum ser humano é aceitável diante de Deus. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser aceitos diante do Pai. E Jesus disse que ninguém pode vir a Ele se o Pai não trouxer. Então a minha oração, para terminar esse vídeo, a minha oração é que o Pai te traga a Jesus Cristo e que você fique atento para os dias que vivemos. São dias turbulentos, são dias de violência, sensualidade, prostituição, avareza, homens amantes de si mesmo, homens que não vão honrar nem pai nem mãe, homens destituídos de misericórdia, que não vão ter a misericórdia como algo nos seus corações. Homens que são gananciosos, que só preocupam com as coisas terrenas, só preocupam em encher os seus ventres. Não seja assim com você, né? Que Deus te conceda a graça, que Deus te conceda o dom de arrependimento para que você conheça a verdadeira vida que há em Cristo Jesus, o Senhor. Então, para concluir, né, como Jesus disse, os dias dele, da vinda dele, serão como os dias de Noé e de Ló. Fique atento a esses dias, né? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, né? Leia bons livros. Eu pus aí no meu canal, tem um vídeo que eu fiz, um presente para os inscritos do meu canal. Eu escrevi lá 2 livros, um sobre Romanos, que é o Evangelho que está perdido, e o outro que seria o Inesperado Fim, né? Se você for nesse videozinho que está aí, você tem como baixar esses livros gratuitamente, né? Que o Senhor te conceda a misericórdia dele, que o Senhor te envolva nas asas dele. Deus não tem asas, mas é uma figura de linguagem. E é melhor que ele te esconda à sombra das asas dele até que passem as calamidades, em especial essa do Covid que estamos atravessando. Então, estamos batalhando nesse canal para falar verdades, para trazer verdades bíblicas, para falar dos tempos que a gente vive, são tempos do fim, e também para trazer ensinos. Você vai achar aí no canal ensinos gratuitos sobre Romanos, sobre doutrinas. Então,
seja meu convidado, né? Inscreva aí no canal e compartilha, dê um joinha aí para que a gente possa crescer e influenciar muitos. Que o Senhor te coroe de graça e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém.